Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Glória a Deus. Posso ler? A gente vai ler alguns versículos hoje, tá? Sempre lê, né? Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vou repetir. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos falar junto? Porque eu vou falar hoje sobre o poder do que a gente fala, do que sai da nossa boca. Vamos falar junto? Porque se o salmista falou isso aqui, é porque ele estava falando bobagem, sim ou não? Então você não vai falar mais bobagem, ou vai diminuir bastante a partir de hoje, amém? Para a gente falar no mesma coisa, tenta ler ali, amém? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Amém? Você sabe por que muitas pessoas hoje estão vivendo talvez uma vida de tristeza, de angústia? Muitas situações têm acontecido. Aumenta o fundo musical aí para mim, tem aí? Muitas situações, por quê? Porque na hora da raiva, na hora da tristeza, na hora da angústia, elas abrem a boca e falam coisas que têm poder. Aquilo que você fala sai de dentro, mas entra em você. Quem está me entendendo aí? O que você fala, a Bíblia diz que você vai dar conta a Deus naquele grande dia das palavras que foram mencionadas por você. Você acredita? Então aquilo que você fala, na verdade você alimenta, né, algo bom ou ruim que vai estar dentro de você. Então quando você diz assim, eu não posso, eu não consigo, essa minha vida é um inferno, né? Eu vou desistir, eu vou parar. Você vê que essas frases e essas palavras, elas têm surtido efeito na vida de muitas pessoas. Pastor, então é só eu falar a palavra positiva que está tudo certo? Não. Mas não tem como você prosperar falando de miséria. Deu para entender? Estão me fazendo entender aqui? Então quando eu li isso hoje, o salmista dizendo isso, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu falei, calma aí, a gente precisa entender isso aí melhor. Eu preciso vigiar. O salmista está pedindo a Deus, Senhor, coloca uma guarda para vigiar, porque eu não quero que da minha boca saia mais as frases erradas, com aquilo que você diz para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para si mesmo. Essa vida é um inferno, eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais esse filho. Esse filho não presta para nada, não acontece. Essa filha não muda, não adianta. Esse filho é assim, essa filha é assim, não vai ter jeito. E aí, pastor, a tendência é piorar. Por quê? Porque você está falando, está liberando a palavra. Nós somos o que profetizamos, aquilo que falamos. Eu lembro que antes de eu casar eu dizia, meu Deus, eu quero ter uma esposa bem bacana. Eu não gosto muito de mulher brava,
Meu Deus, eu sou meio assustado. Eu falei, eu quero uma mulher mais tranquila. E eu disse para Deus assim, eu falava isso direto com Deus, Senhor, mas eu também não quero uma mosca morta não. Uma coisa mais equilibrada. Mas eu não quero eu quero uma companheira. E fui falando para Deus, e eu falava, e eu abria a minha boca, eu declarava, e Deus me deu a minha esposa. Entende? Lá atrás, a minha esposa lembra, ela conta para mim que ela, quando era pequena, ela escreveu uma carta, e ela disse para Deus assim nessa carta, é uma forma de falar, né? Meu Deus, eu quero um marido bem bacana, claro que sou eu, ela ainda era criança. Eu quero uma família, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter mais de um carro na garagem. Deus tem feito isso tudo na vida dela, né? Eu quero fazer a obra, eu quero, e ela escrevia ali naquela carta, né, meu bem? E ela conta isso para mim. Ela é chateada que se perdeu a carta, né? Perdeu a carta, ela tentou encontrar, não encontrou. Então, você é hoje o que você plantou lá atrás, sim, mas você é hoje o que você plantou falando muitas vezes lá atrás. É como um casal que se divorcia, mas se você for ver, esse casal está falando em divórcio há muito tempo. Se tem uma coisa aqui, uma palavra que eu nunca pronunciei, nem a minha esposa dentro da nossa casa, foi divórcio, separação. Se os casais aqui estão me ouvindo e estão falando essas palavras lá, meu irmão, pede a Deus como salmista, põe uma guarda na minha boca, meu Deus, porque você vai se divorciar. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai acontecer conforme você está falando. Se você fala que você nasceu para ser pobre, você não vai enriquecer. Não tem como você crescer financeiramente falando o que? Em miséria, né? O Sidney falou comigo, né? Uma coisa interessante, que ele falou, pastor, a gente está aprendendo lá na igreja assim, um negócio muito bacana. Não tem como lá a pessoa sair do jeito que ela entra, porque o Senhor usa a Bíblia assim, vai pregando, vai falando assim, e vai botando todo mundo para cima. Não tem como. Pastor, e por que o Senhor faz isso? Porque é o que está dentro de mim. Porque se dentro de mim tivesse amargura, derrota, as frustrações dessa vida, né? O que eu estava falando aqui? Meu irmão, não é assim, bem assim não. E eu estava lançando o quê? Todas as minhas amarguras em cima de vocês. Quem está entendendo aí? Então quando a pessoa ela é amarga, vai sair a amargura dela. Quando ela crê, sai as crenças dela. Crença de quê? Crer. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero que você viva aquilo que Deus tem para viver na sua vida, fazer na sua vida. Agora não tem como fazer se você não está alinhado no que diz a palavra dele. Você sabe que Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, Deus fala, vá lá, Abraão, sacrifica o teu filho, o seu único filho. Era o filho do sonho dele, o filho das entranhas dele e da mulher dele. Era o sonho que ele tinha. Agora Deus vira para ele e fala, vá lá no Monte Moriá, chega lá, põe lá, prepara tudo e sacrifica o seu filho para mim. A gente sabe que os empregados dele foi até um certo ponto, não foi, gente? Sim ou não? Quando chega no meio do caminho, ele vira para os empregados, alguns que estavam com ele, e fala assim, ó, pode, aqui, vocês vieram até aqui, daqui até lá, deixa eu e o meu filho. Por quê? Porque nós vamos subir e nós vamos descer. Quem está pegando aí? Ele estava dizendo assim, Deus sentenciou. Ele disse que o meu filho, era para eu sacrificar o meu filho, mas a minha fé, o pai na fé, o Abraão, mas a minha fé está me dizendo que eu vou subir com o meu filho e vou descer com ele vivo. Ele não disse, eu vou lá e tal, e quem sabe se Deus, não.
ele liberou a palavra: eu vou subir com meu filho e vou descer com meu filho. Quem está pegando aí? Eu vou lá e vou vencer essa situação. Estão me entendendo? Eu vou conversar com aquelas pessoas e eu vou ver o favor de Deus ao meu respeito. Quem está me entendendo aí? Amém? Deus vai me conectar às pessoas certas. Eu vou ter vou conviver com as pessoas que Deus quer, que eu sei que Ele quer coisa grande para mim. Da minha boca vai sair aquilo que vai me trazer esperança. Eu vou viver o que eu vou começar a falar a partir de hoje. Entende? O meu filho é de Deus. A minha filha vai ser livre. O meu filho vai ser livre. O meu filho é abençoado. A minha casa é abençoada. Não diga que o teu filho é doente, porque ele não é doente. Entende? Não diga essas coisas. A minha filha não tem jeito, meu filho não tem jeito. Parece que não tem, e todo mundo diz que não tem, mas Deus está dizendo assim: libera a palavra de vitória. Ah, pastor, a chave está aí. É a chave é essa. E Deus quer que você vire essa chave para a sua vida começar a mudar. Está me entendendo? É fazer com que a sua vida, é viver a sua vida como se já tivesse acontecendo. Não no mundo da fantasia, né? Tem gente que age como se fosse milionário, mas a cabeça tem que estar lá na frente. A sua boca tem poder de vida e de morte, assim diz a Bíblia. Então, quando o salmista escreve isso aqui, ele estava preocupado e ele queria ensinar, né? Deus queria ensinar para mim e para você: põe uma guarda na minha boca, não deixa sair mais essas palavras dos meus lábios, porque isso não combina com Deus. Vocês estão me entendendo aí, gente? Em nome de Jesus, né? Você vê que, olha só que interessante. A Bíblia diz que Moisés manda 10 espias espiar a terra. Lembra disso? 10 espias. E vão 10. Junto com esses 10 vai Josué e Caleb, né? 10 não, na verdade 12. E junto com esses 12 vai Josué e Caleb, né? E 10 voltam liberando o quê? Aquelas frases de derrota, dizendo assim: olha, Moisés, a terra é boa, a gente trouxe até esses frutos aqui gigantes, olha, mas não dá não, tem um exército poderoso lá tem até gigante, lá não tem como a gente conquistar, lá não tem como a gente vencer. Mas Josué e Caleb mandam eles calarem a boca e diz assim: não, tem gigante sim, tem um exército poderoso sim, mas da mesma forma que Deus deu vitória a gente até hoje, Ele vai dar vitória a gente lá naquela terra. Alguém está pegando aí? Por isso eles disseram: eia, subamos e possuamos a terra. Eles não disseram: eia, quem sabe, vamos lá e vamos possuir, quem sabe se aqueles gigantes, aquele exército poderoso quebrar o nosso galho. Não, vamos possuir a terra. Eia, subamos e possuamos a terra. É isso que você tem que dizer: possuamos a terra. Vamos lá, possuamos a terra. A promessa já é minha, o casamento já é meu. Não sei nem onde é que está esse cara, mas Deus vai me conectar, Ele vai aparecer, o milagre vai acontecer, o meu marido vai ser livre, a minha casa vai ser livre e vai ser abençoada. Alguém me entende? Eu vou fazer a diferença lá. Essa é a diferença de quem anda com Deus. É aquilo que eu falei: quem conhece a Deus, fala em nome de Jesus. Então você vai começar a declarar: em nome de Jesus, essa é a minha vitória. Entende? Ah, pastor, mas tem dia que eu estou assim, estou assado. Eu também tem dia que eu também estou assim, assado. Mas eu logo me levanto e começo a profetizar. Minha esposa também: não, vai dar certo, nós vamos em frente. Deus tem honrado a gente até agora, vai continuar honrando. E Deus vai honrar vocês aqui em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo? Aí eu separei aqui
Lá em Provérbios 18, vamos lá. Versículo 21. Diz assim, olha: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha aí o poder da língua, hein? Tem poder sobre vida e morte. Os que gostam de usá-la, a língua, falar pelos cotovelos, fala muito. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Os que gostam de usar, falar muito, falar pelos cotovelos, né? Vão comer do seu fruto. E se esse fruto for bom, se o que você fala for bom, vai ser um fruto bom. Mas se você fala for ruim, vai comer do fruto ruim. Então você vê que a Bíblia diz que nós vamos dar conta daquilo que a gente fala. Imagina aí quantas bobagens você falou nessa semana. Quantas bobagens você tem falado, imagina aí. Mas se você começar hoje a mudar o seu vocabulário, pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida. Tem alguém aqui que tem o costume de falar palavrão. Meu irmão, eu não suporto ouvir palavrão, mas eu falava palavrão. E o que eu fiz? Quando eu me converti, comecei a mudar o meu vocabulário. Quando eu falava, Então, e eu comecei a substituir as palavras. Você faz a mesma coisa, né? Gente, ou você anda com Deus ou você não anda. Eu vi um dia desse aí um cara aí na internet, até um cara relevante aí em coisas de dinheiro, internet e tal. Aí ele fala umas coisas de Deus, da Bíblia. Olha, mas o cara fala palavrão que só Jesus. Não tem como de uma fonte sair água doce e água salgada. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você serve a Jesus ou você não serve. Jesus disse assim, olha, não há como agradar dois senhores. Ou você é crente ou você não é. Entende? Então não tem como você ser crente, cristão, dê o nome que você quiser, e da sua boca sair o quê? As palavras de morte, de doença. Jó capítulo 3, ele mesmo disse assim, olha, o que eu mais temia me sobreveio. E ele ainda diz mais, isso foi me perturbando durante o dia, durante a noite. E o que ele mais temia? Perder a família, perder tudo aquilo. Porque quando está dentro de você, você acaba externando, você acaba falando. Porque a Bíblia diz que o coração, a boca fala o que o interior, o coração está cheio. Então mede mais as suas palavras. Começa a substituir. Pastor, como é que eu faço? Na hora que você for falar aquela frasezinha, aquilo que o Espírito Santo vai falar, não é assim. Você substitui, pede perdão a Deus e começa a se reeducar aí. Alguém está me entendendo? Nada é de um dia para a noite. Eu não estou dizendo que a partir de agora você já está com as frases perfeitinhas, bonitinhas. Não, mas você vai começar a partir de hoje mudar. Você vai ver que vai surtir um efeito na sua vida. Eu sei do que eu estou falando. Entende? Eu sei do que eu estou falando. Começa a falar da sua família. Começa a profetizar sobre a sua família. Olha para mim os casados aqui, principalmente os que querem casar. Não dispensem a sua família. Eu estava conversando com o tio do Alan ontem, e eu disse para ele assim, eu estou sabendo que a sua mãe tem quase 90 anos, e é lúcida, conversa, e está bem pra caramba, e o seu pai, quase 90 também, está mais ou menos, o meu pai e tal, mas ele fumou a vida inteira e tal, e eu virei para ele e falei assim, olha o que eu falei para ele, sem saber se ele servia a Deus ou não, eu falei, apesar de quererem acabar com a família, a figura pai, mãe e filhos e a sua prole, né? A família é algo extraordinário. Você vê que o camarada fumou a vida inteira, o avô dele, quase 90 anos,
E agora parece que tem uma briga lá para ele não fumar mais, né? E realmente ele não fuma mais, ou sei lá, ou às vezes ele quer fumar, não sei, uma história dessa. Mas eu falei pro tio do Alan: se os seus avós, não, se os seus pais, né, no caso avô do Alan, se os seus pais fossem separados, com certeza o seu pai já tinha morrido e a sua mãe já tinha morrido. Que isso, pastor? Uma família estruturada tem a ver com algo espiritual que você não tem a ideia. Por mais que tenha defeito, você pode notar, os casais de velhinhos vão longe, porque eles se manteve juntos. Entende? Eu digo isso pelo meu pai, né? Fez aquelas escolhas dele e morreu novo, com 70 anos. Essa semana mesmo eu parei lá em casa, fui tomar um café com a minha esposa. Cheguei cedo do trabalho, à tarde, e comecei a conversar com ela. Eu comecei a chorar, lembrando do meu pai. E ela disse para mim assim: eu não imaginei, eu sabia que você gostava do teu pai, mas eu não imaginei que você ia ficar assim. Estou seguindo em frente, amém, gente? Mas vem as memórias, né? A lembrança. E eu comecei a chorar. E no outro dia também a minha esposa lembrou dele e chorou. Ele era muito bacana pra gente. Mas na vida pessoal ele foi trocando de mulher a vida inteira. Deu errado com uma, trocou outra, trocou outra, trocou outra. E aí o que aconteceu? Terminou a vida dele o que? Amargurado. E o que? Falando mal das mulheres e dizendo que casamento não existe, não funciona. As palavras têm poder. Morreu com 70 anos me perguntando pela minha mãe, a primeira mulher dele, a esposa dele, a mãe dos filhos dele. Cadê sua mãe? Eu quero a sua mãe aqui. Teve a oportunidade a vida inteira de viver com a minha mãe. As palavras foram lançadas, entende? Quando eu casei com a minha esposa, meu pai veio de Minas, veio no casamento, e eu lembro no final o pessoal me dando parabéns. Meu pai veio até mim chorando e falou assim: meu filho, chorando, meu filho, eu espero que dê certo para você o seu casamento. Por quê? Ele já não acreditava. O tempo passou, ele continuou não acreditando. E eu sei as frases que saíam da boca do meu pai, apesar de ser muito bacana para a gente. O que eu tenho ensinado para vocês aqui é algo precioso. Você que é sozinho, ora a Deus para você casar com uma pessoa de Deus. Olha, os solteiros aí, só pode namorar com quem ama Jesus. Se não ama Jesus, sai fora. Porque senão você vai ficar aqui pedindo a Deus para converter o cara. Isso se você não sair também, ou ao contrário. Porque a família é a estrutura, é a base. Na hora do desespero, quem vai socorrer é a família. Entende? Quem está me entendendo aí? Para de dizer que a sua vida não dá certo, que a sua vida amorosa não dá certo, que a sua vida sentimental não dá certo, que você nasceu para ser infeliz, que para mim tudo é difícil. Uma coisa que eu falo, que a minha esposa, até hoje eu ainda falo, e eu não tenho problema em assumir os meus erros. Eu falo: amor, tudo pra gente é com dificuldade. E ela está me chamando a atenção já há algum tempo: amor, para de falar isso. Senão toda vez que a gente for fazer projetar e fazer algum projeto aí, vai ser difícil. E meu pai sempre dizia umas frases acerca de relacionamento, de vida. Era aquelas coisas pesadas. Para vocês terem uma ideia, no aniversário de 70 anos dele, ele ficou nervoso lá e falou assim: olha, se continuar essa conversa aqui, eu não tinha nada a ver, mas se continuar essa conversa aqui, eu vou embora e vou sair por esse mundo aí. Pegar minhas malas, eu tenho meu dinheiro, sempre confiando no dinheiro. Eu tenho meu dinheiro, boto na mala do meu carro e vou viver por aí. Morreu amargurado, com as falas erradas, com as escolhas erradas. E eu amo meu pai, tá, gente, até hoje, e choro porque ele foi embora.
mas a gente aprende com os erros das pessoas. Em vez de você criticar, sirva as pessoas, ajude as pessoas, tá? E aprenda com os erros dela. Você está orando para alguém que está te trazendo tristeza e angústia, seja marido, esposa, filho, filha, amigo, parente, seja lá quem for, e parece que está piorando ou que essa pessoa não está mudando, começa a mudar suas frases acerca dessa pessoa. Pastor, e aí? Pode não acontecer hoje nem amanhã, mas talvez daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, não sei. Começa a dizer amém, glória a Deus, Deus está cuidando, vai dar certo, Ele vai mudar, ela vai mudar, vai haver uma mudança nisso aí, vai acontecer algo sobrenatural, amém, está abençoado, está abençoada, vai dar certo. Às vezes tem uma maldição na tua família e você com a sua boca está ajudando a continuar. Com as suas frases está ajudando a continuar. Quebra. Antes de eu casar com a minha esposa, eu fui num lugar e Deus falou comigo nesse lugar. E Deus disse para mim, né, numa igreja, e Deus disse para mim, forte, falou assim, olha, a partir de você, eu lembro como se fosse hoje, há uma maldição na sua família, nenhum casamento lá dá certo. Dos seus tios, dos seus primos, dos seus pais, nenhum dá certo. Mas a partir do seu vai dar certo, porque uma maldição está sendo quebrada hoje na sua vida. E aí, pastor, mas a minha palavra, eu já tinha um entendimento, a minha palavra e os meus pensamentos, antes de eu namorar minha esposa, eu já dizia assim, eu vou ter uma esposa e eu vou tratar ela muito bem, eu vou ser o melhor marido para ela. Meu Deus, traz uma mulher companheira para mim, que seja também uma esposa bacana, mas olha, todo o mal que eu sofri até hoje, eu vou fazer o bem para a mulher que o Senhor vai me dar. As frases já saíam da minha boca. Agora eu vou num determinado lugar e Deus fala forte comigo. A maldição está sendo quebrada a partir da sua vida. E está sendo mesmo. Por quê? Porque a minha filha Mariana e um outro filho que a gente tiver vai ver na gente. E tem outra, vocês estão sendo abençoados a partir da minha vida. Vocês são meus filhos aqui na fé. Amém? Quem está me entendendo aí? E aí, pastor, uma postura. E eu lembro que sempre vinha alguma coisa aí, cara, casamento, né? Eu tinha algum amigo, às vezes na igreja vivia mal, eu falava, não quero saber, na minha vez vai dar certo, no meu casamento vai dar certo, na minha história vai dar certo, nos meus negócios vai dar certo, né? A palavra tem poder. Alguém está pegando aí? Glória a Deus. Então vamos recapitular, diz assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, eu posso gostar de falar, né, de usar a língua, mas eu vou comer desse fruto que eu tenho falado. O quê? Vida abençoada, vida próspera, minha casa sendo salva, minha igreja sendo relevante, as coisas acontecendo. Está dando para entender? A palavra vai sair, as frases sairão da minha boca para funcionar, para dar certo. Essa mensagem aqui está falando com a maioria da igreja, sim ou não? Porque a maioria aqui só fala derrota, apesar de me ouvir direto aqui. Derrota nesse sentido, na hora da raiva, na hora do nervosismo, sim ou não? Abre a boca e fala bobagem. Dê valor à tua esposa com os defeitos dela, ao teu marido com os defeitos dele. Fica firme, vem para a igreja, dá o bom testemunho, profetiza sobre a sua filha, sobre o seu filho, libera a palavra sobre o seu casamento, sobre os seus negócios. Entende? Como diz a Bíblia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem poder nessa frase, nesse versículo? Tem poder ou não tem? Sim ou não? Eu e a minha casa, olha aí, com convicção, serviremos ao Senhor. Nós vamos subir e vamos possuir a terra. Quem está pegando aí? Amém? Isso não é forte? Sim ou não? Olha Abraão para os amigos, para os funcionários dele, olha, vocês ficam aqui, porque eu e meu filho, nós vamos subir, mas nós dois vamos descer. Estou arrepiado aqui, amém?
porque Deus vai me dar vitória, porque o Senhor é comigo, porque tem uma promessa, tem uma palavra sobre a minha vida. Aleluia. E a palavra é o que? É de vitória. A palavra é o que? É de mudança, é de transformação. Você sabia? Muitas pessoas morreram e morrem mesmo, fisicamente inclusive, né? Fica ligado aí, desliga aí quem está me entendendo aí? Morrem fisicamente, algumas espiritualmente. Por quê? Porque falam de doença. Eu vou morrer. Tem alguém aqui que... Cara, eu lembrei de uma coisa aqui. Caramba, eu lembrei de uma coisa aqui. A pastora vai lembrar, a pastora Thalita. O meu pai, com 68, 67, 69, ele dizia assim: filho, depois dos 70, como é que a Bíblia diz? Cansaço e fadiga. Ele morreu com 70. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia não está dizendo que você vai morrer com 70. Está falando que realmente depois dos 70 o seu corpo é envelhecido. Você não tem o mesmo vigor de antes, mas não está dizendo que com 70 você vai morrer. Mas o versículo e a maneira que o meu pai falava com a gente, lembra disso? Você lembra disso, Viviane? E eu falava: pai, não, o senhor vai morrer velho de dias, pai. Para de falar essas coisas. Não, filho, não. 70 anos já está bom, porque o que passar disso é cansaço e fadiga. Você não tem ideia o poder que tem das frases que você tem liberado aí da sua boca. Ele morreu com 70, ele não passou dos 70. Ele morreu dentro da casa dos 70. Eu fui no aniversário dele em agosto, de 70 anos. Morreu com 70 e quantos meses? Mais ou menos? 4. 70 anos e 4 meses. Não passou, não chegou no 71. Para de dizer: eu não vou passar dos 50, dos 60, dos 70. Essa minha família não vai dar certo, não. Essa minha filha, esse meu filho não tem jeito. Muda isso. Quando Jó disse assim lá no capítulo 3, o que eu mais temia me sobreveio. Ele estava dizendo assim, olha, em outras palavras, o que eu fiquei falando e pensando veio sobre a minha vida. E era coisa ruim. Foi quando ele perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Depois Deus restituiu, mas talvez não precisava dele ter passado por tudo aquilo. Tem gente aqui que passou por muita coisa sem necessidade. Quem está pegando aí? Mas Deus está te livrando hoje. Aleluia. Que noite preciosa, amém? Glória a Deus. Abre lá em Romanos, rapidinho. Capítulo 10. Do versículo 9 ao 13, mais ou menos, que a gente vai ler. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer, olha lá,
Vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, você vê que para você ter a vida eterna, eu tinha mais versículo para ler. Deixa esse por último aqui, marca esse aqui. Tira esse e bota, eu vou fechar com esse aqui. Tira esse e bota lá, Provérbios 13, verso 3. Provérbios 13, verso 3. Aí nós vamos ler o Romanos 10 por último. A gente vai fechar falando de Jesus. Na minha tradução, ali está assim, ó. Quem guarda a sua boca, guarda o que, gente? Que forte, né? Guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba? Quantas pessoas que você conhece aí arruinadas? Quantas? Arruinadas, com a vida destruída, depressiva, nada dá certo, amargurada. Olha o que diz o texto, na minha tradução, ou numa outra que eu encontrei aqui, King James diz assim, olha, a pessoa que consegue guardar sua boca, preserva a sua própria vida. É o mesmo versículo, tá? Numa outra tradução. Todavia, quem fala sem refletir, acaba se arruinando. Essa King James está mais explicadinha, assim ou não? Para a gente entender, é a mesma coisa, assim, né? Mas está mais esmiuçado. Vou repetir, deixa aí na TV, deixa do jeito que está aí. A pessoa que consegue guardar, estou lendo de novo, a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir, agora você vai refletir a partir de hoje, amém? Acaba se arruinando. Quem pegou aí? Amém. Só um minuto. Agora sim, vamos lá para Filipenses. Romanos 10. Desculpa. Eu vou finalizar aqui. Tem alguém vendo a gente em casa aí, né? Deus abençoe o pessoal que está em casa aí, em nome de Jesus. Consegue? Romanos 10, 13. Vê se é isso. Foi? Não. Qual foi? Então vamos lá, me ajuda aí. Bom que vocês estão ligados. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, vamos parar aqui rapidinho. Você vê que está junto. Você crê e declara. Você crê e declara. Trazendo para a sua vida, no dia a dia, para todas as áreas da sua vida, o que você vai fazer? Você vai crer e vai declarar. Escuta, e quando você declara, a fé vai entrando, não vai? Declara aquilo que vem de Deus, que é para Deus, não que o diabo quer que você declare. Quando você declara, o que acontece? Você crê no seu coração. Você vê que há uma troca. Sim ou não? Você declara, aí você crê. E conforme, né, você crê, você faz o quê? Declara. Declara o quê, pastor? A vitória, a mudança.
E aí você declara a vitória e a mudança. Aí você crê. Por isso que a Bíblia diz, né? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque ela entra e você crê. Aí você crê. Você é forte, não é? Aí você declara. Declara e crê. Amém? Em toda a sua vida. Então, a partir de hoje você vai crer que o seu filho vai mudar, que a sua filha vai se converter, que o seu marido vai ser uma bênção, que você vai prosperar, que haverá salvação na sua casa. Amém? Estou declarando, sobre a sua vida. Amém? Que vai ter salvação na sua casa, né? E por que eu declaro? Porque eu creio. E porque eu creio, eu faço o que, gente? Eu declaro. Tá pegando aí? Amém, minha gente? Então você vai crer e vai declarar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí o texto diz assim, olha, vamos lá de novo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, olha lá, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você vê que a questão de falar é tão forte, gente, é tão forte. Deixa eu te falar uma coisa. É tão forte, escuta, para eu finalizar aqui, que para você ser salvo, você precisa declarar. Por isso que a gente faz aquela oração do pecador às vezes. O pessoal vem aqui na frente e fala, repete comigo: eu confesso que Jesus, Pai, é Senhor e Salvador da minha vida. Pula para o outro, olha lá, né? Deus, olha lá, vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Continua, o próximo. Pois, olha lá o que eu falei, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pastor, por que o senhor está rindo? Há uma ligação, você não tem ideia do que está dentro com aquilo que você fala. Por isso que o outro texto que eu li disse que, e a gente vai entender isso, que na verdade você fala, vai para fora, mas você se alimenta do que fala. Quando você confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, você confessa com a sua boca, entende? Isso entra em você. Sai, mas entra. Entende? É como a oferta, como um voto, sai da sua mão, mas o resultado nunca mais sai da sua vida. Porque você não está dentro de você. Você declara e entra. Alguém me entende? Em nome de Jesus. Volta no versículo anterior aí, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confiar, você crê. Se você declarar, você crê. E se você crê, você declara. Diga assim: eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que as bênçãos do Senhor me seguirão. Diga: para sempre. Diga: e a salvação do Senhor já chegou na minha casa, na minha vida. Diga: eu declaro com a minha boca, porque eu creio no meu coração. Diga assim: porque eu creio. Diga: eu declaro. Amém? Quem pegou aí, diga amém. Fica de pé em nome de Jesus.